bem-vindo a todos a este nosso programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Pedro Carlos Sampaio Garcia, eu sou juiz do trabalho em São Paulo, agora na função de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é o Tribunal Regional de São Paulo. E sou professor do Complexo Jurídico Damásio Jesus, o curso do professor Damásio São Paulo. Nós estamos nessa série de aulas, hoje é a nossa última aula, encerrando a série, estudando a figura do empregador. Viemos estudando todo o tema do empregador. Lá do início, estudando a sua definição, a empresa, a administração pública como empregadora, o poder de direção do empregador. Depois estudamos o tema do grupo de empresas, da sucessão. E estamos agora examinando o tema da terceirização. Mais uma vez, lembro que quem quiser encaminhar dúvidas, perguntas, pode fazer esse encaminhamento pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Saberdireito, tudo junto, @stf.jus.br. Vamos relembrar o que nós estávamos estudando na aula passada para fazer o gancho com a aula de hoje. Nós estamos estudando o tema da terceirização. Na aula passada, nós verificamos que o direito do trabalho sempre quis privilegiar a relação direta entre o trabalhador e o tomador dos serviços. Evitar a figura do intermediário, da empresa interposta. E sempre considerou que essa intermediação de mão de obra é uma fraude, com aquela consequência jurídica. Anula-se o contrato com a empresa intermediária e reconhece-se a relação de emprego diretamente entre o trabalhador e o tomador dos serviços. Essa posição tradicional do direito do trabalho que vinha consagrada na súmula 256 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Mas na década de 90, pelo desenvolvimento das empresas prestadoras de serviço, a atividade empresarial de prestação de serviços, houve uma crítica muito grande à súmula 256, porque as empresas dos ramos tradicionais começaram a terceirizar, começaram a contratar empresas prestadoras de serviço que lhe forneciam os serviços. Começou a surgir o fenômeno da terceirização. Mas este fenômeno da terceirização esbarrava na súmula 256 do TST. Qualquer terceirização era considerada uma fraude, com aquela consequência jurídica. Anula-se o contrato fraudulento e reconhece-se a relação de emprego diretamente entre o trabalhador e o tomador do serviço. Essa posição começou a haver uma crítica muito grande à súmula 256, até que o TST cancelou a súmula 256 e editou a súmula 331 do TST. Editou a súmula 331, que é praticamente uma regulamentação da terceirização. Nós terminamos a aula passada falando do item 1. O item 1 da súmula 331 mantém a ideia da fraude, da intermediação fraudulenta de mão de obra, quando ela ocorrer na atividade fim do tomador dos serviços. Na sua atividade fim, o tomador tem que contratar diretamente o empregado. Não pode fazer uso de um intermediário. Se fizer uso de um intermediário, é fraude. Anula-se o contrato com a empresa intermediária e reconhece-se a relação de emprego do trabalhador com o tomador dos serviços. Na atividade fim, não pode terceirizar. Não pode fazer uso de um intermediário. Se fizer, é fraude, com esta consequência jurídica. E iríamos, então, começar agora a examinar o item 2 da súmula 331. O item 2 da súmula 331 vai tratar da intermediação de mão de obra na administração pública. E aqui é
toda a administração pública, hein? A administração pública direta e indireta. Envolve a administração pública, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Aqui é toda a administração pública. No item 2 da súmula 331, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, firmou o entendimento de que se a administração pública usar de intermediários para contratar trabalhadores na sua atividade fim, se a administração pública usar de intermediários para contratar trabalhadores na sua atividade fim, ainda que se reconheça a fraude, ainda que se admita a fraude, a administração pública, como tomadora, ao invés de contratar diretamente seus servidores públicos, contratar trabalhadores por uma empresa intermediária. Na sua atividade fim, ainda que se admita a fraude, ainda que se admita que a intermediação de mão de obra é fraudulenta, nós não vamos ter aquela consequência jurídica que nós temos com a empresa privada. Nós não vamos anular o contrato com a empresa intermediária. E não vamos reconhecer a relação de emprego entre o trabalhador e a administração pública. Se a administração pública é tomadora e contrata trabalhadores para sua atividade fim, por meio de um intermediário, ainda que se admita a fraude, a intermediação fraudulenta de mão de obra, nós não vamos anular o contrato com a empresa intermediária. E não vamos reconhecer a relação de emprego diretamente entre o trabalhador e a administração pública. Nós não vamos ter aquela consequência jurídica que nós temos com a empresa privada. Por quê, hein? Por quê? Porque se a administração pública é tomadora, utiliza de empresa intermediária para contratar trabalhadores fraudulentamente para sua atividade fim, por que nós não vamos ter a mesma consequência jurídica da empresa privada? Por que nós não vamos anular o contrato com a empresa intermediária e reconhecer a relação de emprego diretamente com a administração pública? É isso que ocorre com a empresa privada. Quando a empresa privada é tomadora, é essa a consequência jurídica. Por que com a administração pública não? É porque aqui o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que se houver o reconhecimento de relação de emprego com a administração pública, haveria uma violação à regra do concurso público obrigatório. Haveria uma violação à regra do concurso público obrigatório. Haveria, segundo o TST, uma investidura em emprego público sem que o trabalhador fosse aprovado no concurso público. Haveria uma violação à regra do concurso público obrigatório. Por isso o TST, no sentido de defender o concurso público, de proteger a regra do concurso público, o artigo 37, inciso 2 da Constituição, nós falamos desse tema na primeira aula dessa nossa série de aulas. Na primeira aula, nós falamos do concurso público obrigatório, o artigo 37, inciso 2 da Constituição. O TST, para proteger a regra do concurso público obrigatório, firmou esse entendimento. Ainda que se reconheça a fraude, não haverá o reconhecimento de relação de emprego com a administração pública, para proteger a regra do concurso público obrigatório.
o artigo 37, inciso 2 da Constituição. Essa é uma questão definida na jurisprudência, hein? É uma questão absolutamente definida na jurisprudência. Mas eu aqui gostaria de fazer uma observação. Gostaria de fazer aqui uma observação a respeito desse tema. É que, apesar de compreender essa jurisprudência, compreender que essa jurisprudência tem, sem dúvida nenhuma, um sentido muito importante, o concurso de público é uma conquista da Constituição de 88, uma conquista fundamental no serviço público, nas atividades próprias da administração pública, não nas atividades acessórias, mas nas atividades próprias da administração pública. A regra do concurso público é uma regra que atende a um espírito democrático, a um Estado de direito democrático. É uma conquista muito importante da Constituição de 88. Portanto, eu compreendo o bom sentido dessa orientação jurisprudencial. Mas eu me permito aqui discordar, divergir desta orientação. Me permito aqui considerar um equívoco esta orientação. E a experiência vem mostrando isso. A experiência vem mostrando que esta orientação, ao invés de proteger a regra do concurso público, ela vem acabando com o concurso público. Ao invés de proteger o concurso, ela vem desprestigiando o concurso. Porque se o administrador público pode contratar trabalhadores por uma empresa intermediária, sem concurso, para atividade fim da administração pública, pode contratar e não acontece nada, ele não sofre nenhuma consequência, para que ele vai fazer concurso público? Para que ele vai fazer concurso? Ter dor de cabeça, despesa, depois tem que discutir se tem estabilidade, não tem estabilidade. Contrata os trabalhadores por empresa intermediária. Não tem nenhuma consequência. Não se reconhece a relação de emprego com a administração pública. É verdade que nós temos iniciativas, sobretudo do Ministério Público do Trabalho, procurando responsabilizar o administrador público. Mas é difícil, porque a administração acaba não tendo prejuízo com isso. Não há consequência para a administração pública. Não há reconhecimento de relação de emprego com a administração pública. O trabalhador será considerado empregado da empresa intermediária. O certo, a meu ver, seria reconhecer a relação de emprego com a administração pública. E aí não viria uma violação à regra do concurso, porque isso serviria para proteger a regra do concurso. Seria reconhecer a relação de emprego com a administração pública sem estabilidade, porque não teve concurso. Sem estabilidade. Mas reconhecer a relação de emprego com a administração pública com os direitos, férias, 13º, fundo de garantia. E depois, responsabilizar o administrador que praticou o ato ilícito a ressarcir os cofres públicos. Responsabilizar o administrador que praticou o ato ilícito, contratar fraudulentamente sem concurso, a ressarcir os cofres públicos. Me parece que seria um encaminhamento, uma medida mais rigorosa para defender o concurso público. Vejam, infelizmente, acontece bastante em nossa administração pública no Brasil a contratação de trabalhadores por intermediários sem concurso, que acaba não tendo muita consequência jurídica. A administração pública se sente à vontade para isso. Empresas públicas, sociedade de economia mista, vem acontecendo muito, aquelas que não foram privatizadas, vem acontecendo muito contratar trabalhadores por empresa intermediária. O mais correto seria reconhecer a relação de emprego com os direitos do empregado, sem estabilidade, evidentemente não permitindo prosseguir essa relação de emprego ainda no momento que identificada, não pode prosseguir, e obrigar o administrador a ressarcir os cofres públicos. Me parece seria uma orientação, uma posição jurisprudencial mais rigorosa na defesa do concurso público. Mas também já posso também observar aqui que vocês não precisam dar muita consideração para essa minha posição, não.
não precisam dar muita importância para ela. É uma posição que não é minoritária, ela é praticamente isolada. Eu venho sustentando isso há muito tempo, mas é uma voz isolada nesse sentido. A posição que predomina mesmo, sobretudo para aqueles nossos telespectadores, alunos que vão prestar concurso público, aí não há dúvida. A posição é do item 2 da súmula 331 do TST. Sobretudo quem está preocupado aí com concurso público, é esta posição. Não se reconhece a relação de emprego com a administração pública por não ter havido aprovação em concurso público. O trabalhador será considerado empregado da empresa intermediária. Muito bem. Este é o item 2 da súmula 331. No item 3, a súmula 331 vai abrir o campo para terceirização. No item 3, a súmula 331 abre o campo para terceirização. No item 3, a súmula 331 vai considerar lícita, vai considerar legítima a terceirização na atividade meio do tomador. No item 3 da súmula 331, o TST vai considerar lícita, legítima, a terceirização na atividade meio do tomador. Atividade meio também não é um termo preciso, não é um termo técnico preciso. Mas o que o TST quis dizer com atividade meio é que naquelas atividades acessórias ao empreendimento, aquelas atividades necessárias, importantes, mas acessórias ao empreendimento, não estão inseridas na finalidade econômica da empresa. Numa metalúrgica, o serviço de transporte, o serviço de informática, de segurança, de limpeza, são serviços necessários, mas acessórios ao empreendimento. Num banco, um serviço de segurança, de limpeza, são atividades acessórias à atividade bancária. Nessas atividades meio, o tomador pode terceirizar. Não precisa contratar diretamente seu empregado. Pode contratar uma empresa que lhe fornece os serviços. Na atividade meio, o tomador pode terceirizar. Pode contratar uma empresa que lhe fornece esses serviços e não há fraude. Não há nada de errado. Não há ato ilícito. Na atividade meio, a súmula 331 firmou o entendimento. A terceirização é legítima, é lícita. O trabalhador será considerado empregado da empresa terceirizada. Vejam, ele vai trabalhar para o tomador, hein? Ele vai prestar serviços ao tomador. Mas ele é contratado da empresa terceirizada. Na terceirização de atividade meio, a relação contratual não vai guardar correspondência com a relação de trabalho. Na terceirização de atividade meio, a relação do trabalho se dá entre o trabalhador e o tomador. Mas a relação contratual se dá entre o trabalhador, a empresa terceirizada e o tomador. E não há nada de errado nisso. Não há ato ilícito, não há fraude. É aqui no item 3 da súmula 331 que o TST abriu o campo para terceirização. Mas o TST trouxe mais uma novidade na súmula 331. Trouxe o adendo, o item 4 da súmula 331. No item 4 da súmula 331,
o TST veio firmar o entendimento de que na terceirização da atividade meio, do tomador, não há fraude, não há nada de errado, não há ato ilícito. O trabalhador será empregado da empresa terceirizada. Mas o tomador não fica totalmente isento de responsabilidade. O tomador não fica totalmente isento de responsabilidade. O tomador vai ter uma responsabilidade subsidiária pelas dívidas trabalhistas da empresa terceirizada. O tomador vai ter uma responsabilidade subsidiária pelas dívidas trabalhistas da empresa terceirizada. Se a empresa terceirizada não pagar, o tomador paga. Se a empresa terceirizada não cumpre com as obrigações trabalhistas, o tomador paga. Ele vai ter uma responsabilidade subsidiária. Vejam, não é solidária. Não é que nem aquela ideia da solidariedade do grupo econômico que nós estudamos na segunda aula dessa nossa série de aulas. Não, aqui não. Aqui é uma responsabilidade, estudamos, desculpe, na terceira aula de nossa série de aulas. Aqui é uma responsabilidade subsidiária. Primeiro responde a empresa terceirizada, o empregador. Se não responder, se não pagar, o tomador paga. O tomador vai ter uma responsabilidade subsidiária pelas dívidas trabalhistas da empresa terceirizada. Agora, para que ele tenha essa responsabilidade subsidiária, é preciso que ele conste da sentença. É preciso que ele conste do título executivo da sentença. Para que ele tenha essa responsabilidade subsidiária, o trabalhador, para propor ação, tem que propor ação desde o começo, contra a empresa terceirizada e contra o tomador. Desde o início, vai propor ação contra a empresa terceirizada e contra o tomador. O trabalhador não pode propor ação contra a empresa terceirizada e depois, na execução, verificando que na execução a empresa terceirizada não tem patrimônio, querer executar o tomador. Aí não pode. Ele tem que propor ação desde o início contra a empresa terceirizada e contra o tomador. Os dois precisam constar da sentença, do título executivo. Aí, na execução, ele vai executar primeiro a empresa terceirizada. E depois, se ela for insolvente, se ela não tiver patrimônio, aí ele executa o tomador. É uma responsabilidade subsidiária. Mas aqui mais uma observação importante, medida protecionista, mais uma regra, agora jurisprudencial, de proteção ao crédito do trabalhador. Se a empresa terceirizada tiver sua falência decretada, o trabalhador não precisa habilitar seu crédito na falência. Ele já executa o tomador. O tomador já tem a responsabilidade subsidiária, já se caracterizou a insolvência. Teve falência decretada, insolvente. Não precisa habilitar o crédito na falência. Já executa o tomador. Já se impõe a responsabilidade subsidiária do tomador. O TST aqui entendeu que o tomador incide na culpa em eligendo e na culpa em vigilando. Duas categorias do direito civil. O TST entendeu que o tomador incide na culpa em eligendo e na culpa em vigilando. Culpa em eligendo, escolheu mal. Elegeu mal, escolheu mal a empresa terceirizada. Culpa em vigilando, fiscalizou mal. O TST entendeu, e corretamente, que se o tomador terceirizou a atividade meio, é para o benefício de sua empresa.
Ele pode terceirizar, não tem nada de errado, mas é em benefício do empreendimento, da empresa. Ele tem que escolher bem a empresa terceirizada, contratar uma empresa terceirizada com idoneidade, com patrimônio, e tem que fiscalizar. Se a empresa descumprir a obrigação trabalhista, o tomador incide na culpa em elegendo, na culpa em vigilando. E vai responder subsidiariamente pelas dívidas trabalhistas da empresa terceirizada. Nesse aspecto, no item 4, aliás, no item 3, ao abrir terceirização para atividade meio, e no item 4, manter a responsabilidade subsidiária do tomador, a meu ver, a súmula 331 andou bem. Tenho muita crítica a essa abertura para terceirização, mas me parece que era necessária, era uma realidade da economia, mantendo a responsabilidade subsidiária do tomador. Aqui, essas questões envolvem muitas polêmicas. A responsabilidade subsidiária do tomador, até que ponto ela vai. E aqui nós temos também algumas questões duvidosas que os nossos alunos apresentaram. Tem uma questão aqui de uma nossa aluna a respeito da responsabilidade subsidiária. Pedimos então aqui para a aluna se identificar e levantar a questão que ela tem. Eu gostaria de saber se a administração pública, como tomadora de serviços, tem responsabilidade subsidiária. Está perguntando, o nome repete, por favor? Márcia Faria. Márcia Faria? Isso. Então, a Márcia está perguntando se a administração pública, como tomadora, tem responsabilidade subsidiária. Veja que questão interessante, hein? Nós já vimos a administração pública na intermediação fraudulenta. Ela não responde como empregadora. Isso ela não responde. Por causa da regra do concurso público obrigatório. Mas agora é uma outra situação que a Márcia está colocando, hein? E se a administração pública terceirizar atividade meio? Pode. Aí pode. A administração pública pode terceirizar atividade meio. Isso é lícito, legítimo. O Tribunal Regional do Trabalho, lá em São Paulo, terceiriza atividade de limpeza. Não faz concurso para atividade de limpeza. Pode. Não é o fim, não é a finalidade do tribunal. Pode terceirizar atividade de limpeza. Mas se a empresa de limpeza não pagar, a administração pública paga? Se a empresa de limpeza não pagar, se a empresa terceirizada não pagar, a administração pública tem responsabilidade subsidiária? Essa é uma questão muito delicada, muito polêmica. Para examinar isso, nós temos que começar examinando a lei das licitações. A lei das licitações. A lei das licitações é a lei 8666 de 93. A lei 8666 de 93. E a lei das licitações, lei 8666 de 93, no artigo 71, parágrafo 1º, veio estabelecer que no caso da terceirização de serviços, a administração pública direta e indireta, hein? Envolve tudo, empresa pública, sociedade de economia mista, toda a administração pública. No caso de contratar empresa prestadora de serviço, por meio de licitação, e a empresa prestadora de serviços não cumprir com as obrigações trabalhistas, isso não pode causar aumento de despesa para a administração pública. Se a administração pública terceirizar a atividade meio e a empresa prestadora de serviços contratada não cumprir com as obrigações trabalhistas, isso não pode causar aumento de despesa para a administração pública. Vejam que a lei das licitações está implicitamente, não expressamente, mas implicitamente, afastando a responsabilidade subsidiária da administração pública. Se a empresa prestadora de serviços não pagar, isso não pode causar aumento de despesa para a administração pública. E com certeza essa despesa não vai estar prevista. Ninguém vai participar de uma licitação para ganhar uma licitação oferecendo um preço e dizendo, olha, além desse preço,
vai ter uma despesa a mais porque eu não vou pagar os trabalhadores e vai sobrar para a administração pública. Ninguém vai participar de uma licitação assim. Portanto, essa despesa não vai estar prevista. Dessa forma, a Lei das Licitações, no artigo 71, parágrafo 1º, está afastando a responsabilidade subsidiária da administração pública. Mas acontece que o Tribunal Superior do Trabalho, no ano de 2000, fez um acréscimo no item 4 da súmula 331. Fez um acréscimo para especificar que essa responsabilidade subsidiária do tomador alcança toda a administração pública. O TST fez um acréscimo no item 4 da súmula 331 para especificar que essa responsabilidade subsidiária do tomador atinge, alcança toda a administração pública, direta e indireta. A administração pública direta, autárquica, fundacional, a empresa pública e a sociedade de economia mista. O TST fez questão de especificar que essa responsabilidade do subsidiária do tomador alcança toda a administração pública direta, autárquica, fundacional, empresa pública e sociedade de economia mista. O TST entendeu que a administração pública também incide na culpa em eligendo e na culpa em vigilando. Portanto, também responde subsidiariamente. Também incide na culpa em eligendo, na culpa em vigilando, responde subsidiariamente pelas dívidas trabalhistas da empresa terceirizada. Nós temos aqui um confronto, um conflito mesmo, entre a súmula 331 no item 4 e a lei das licitações, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária da administração pública como tomadora. Tem um conflito mesmo. Não está resolvido, hein? Dentro da Justiça do Trabalho, prevalece a posição da súmula. A administração pública tem responsabilidade subsidiária. Dentro do âmbito de advocacia de Estado, Advocacia Geral da União, procuradorias estaduais, procuradorias municipais, prevalece a posição da Lei das Licitações, de afastar a responsabilidade subsidiária da administração pública. Esse tema é tão polêmico que no final do ano passado, o governo aqui do Distrito Federal, é uma ação proposta pelo governo do Distrito Federal, é uma ação direta de constitucionalidade. O governo do Distrito Federal propôs no Supremo Tribunal Federal uma ADC. Agora não é ADI, agora é ADC. Uma ação direta de constitucionalidade. É a ADC 16. A ADC 16. Pedindo que o Supremo declare a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei das Licitações. Pedindo que o Supremo declare a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei das Licitações. Essa ação direta de constitucionalidade está com pedido de vista, está com o ministro Menezes de Direito, pedido de vista para verificar se há controvérsia geral para declarar a constitucionalidade da Lei das Licitações. Se o Supremo enfrentar essa questão, ele vai resolver essa polêmica. Se ele enfrentar a questão, resolve definitivamente se aplica ou não a Lei das Licitações, afastando a responsabilidade subsidiária da administração pública. Por enquanto, permanece a polêmica. Eu recomendo sempre quem vai fazer concurso, na Justiça do Trabalho, a adotar a posição da súmula 331. Quem vai fazer concurso em Advocacia de Estado, adotar a posição restritiva de que afasta a responsabilidade subsidiária da administração pública pela Lei das Licitações. E com isso terminamos o estudo da terceirização. Vamos examinar agora, nesse final de aula, o último tema, que é o tema da cooperativa. E aqui, para o tema da cooperativa, eu vou chamar aqui a opinião de algumas pessoas ouvidas
na rua a respeito desse tema da cooperativa. É uma questão que provoca muita incerteza, muita indefinição do que se trata. Vou pedir, então, para chamar aqui a opinião de algumas pessoas que falaram... Cooperativa de trabalho, eu tenho uma ideia. É uma reunião de um grupo de trabalhadores que tem um objetivo comum e eles vão se reunir para trabalhar juntos, para reivindicar as coisas que eles necessitam, promover uma melhor condição de trabalho das suas atividades. Eu creio que deva ser isso. É tipo as pessoas que se reúnem para trabalhar, mas não de carteira assinada. Tipo para cooperar, não sei a resposta exata. Vejam as opiniões, como isso é importante, como a cooperativa traz alguma insegurança, alguma indefinição sobre os direitos do trabalhador no trabalho em cooperativa. E um aluno nosso aqui até já comentou sobre isso, tem uma pergunta aqui, o Helder, que já fez uma pergunta, também tem uma pergunta a respeito sobre esse tema. Pediria para o Helder colocar a sua questão. Bem, eu gostaria de saber se alguém é contratado por uma cooperativa, mas presta o serviço para uma outra empresa. E se essa pessoa tem os seus direitos trabalhistas reconhecidos pela empresa na qual trabalhou. Muito boa pergunta, que está um pouco relacionada ao depoimento do rapaz ali da segunda pessoa que falou, que respondeu a questão, que também falou que a cooperativa é uma forma de trabalhar sem o registro na carteira. Cooperativismo, a cooperativa vem regulada há muito tempo no Brasil. É uma lei de 1971, é a Lei 5764 de 71. Regula todo o cooperativismo, cooperativa de bens, cooperativa de serviços. E no artigo 3º vai definir o que é uma cooperativa, inclusive a cooperativa de serviços, que é a que nos interessa aqui. Nós temos uma cooperativa de serviços quando profissionais se obrigam reciprocamente a contribuir com seus serviços para o exercício de uma atividade econômica, em proveito comum. Na cooperativa, os profissionais se obrigam reciprocamente a contribuir com seus serviços para o exercício de uma atividade econômica em proveito comum. Na cooperativa, nós temos profissionais que se obrigam numa relação de igualdade. Se obrigam numa relação de igualdade. Se obrigam reciprocamente a contribuir com seus serviços. Numa cooperativa, não há relação de subordinação entre os cooperados. Não há um cooperado que dirige e um cooperado que é dirigido. A relação entre os cooperados é uma relação de igualdade. Na cooperativa não há subordinação interna entre os cooperados. É semelhante a uma associação. É uma relação associativa. É que uma associação civil não exerce atividade econômica, exerce uma atividade cultural, representativa, esportiva, política. A cooperativa não. A cooperativa se caracteriza por exercer uma atividade econômica. Os cooperados se obrigam numa relação de igualdade, numa relação associativa, de igualdade, a contribuir com seus serviços para o exercício de uma atividade econômica. É uma relação associativa de igualdade, mas visando uma atividade econômica. E que atividade econômica é essa? É a venda de serviços a clientes. Uma cooperativa de serviços vende serviços a clientes, a tomadores. E aqui vem o mais importante. Na cooperativa, os cooperados se obrigam reciprocamente a contribuir com seus serviços para o exercício de uma atividade econômica, que é vender serviços a clientes, em proveito comum. Em proveito comum. Na cooperativa, todos os cooperados participam do resultado do empreendimento.
Na cooperativa, todos os cooperados participam do resultado do empreendimento. O resultado é de todos, positivo ou negativo. Na cooperativa, todos os cooperados assumem o risco da atividade econômica. Por isso é que não há subordinação interna. Por isso que ninguém dirige ninguém. É que o risco é de todos. Todos assumem o risco da atividade econômica. É diferente da relação de emprego. Na relação de emprego, nós temos o empregador que assume o risco, ele é o empresário. Ele vai exercer a atividade empresarial por sua conta e risco. O empregado não. O empregado não corre risco, por isso ele é subordinado. Se subordina à direção do empregador. Na cooperativa, não. O risco é de todos. Por isso, ninguém dirige ninguém. Ninguém é subordinado a ninguém. É evidente que uma cooperativa precisa ter uma diretoria administrativa para cuidar da administração, mas todos os cooperados elegem a diretoria, todos podem ser eleitos para a diretoria. O exercício da atividade econômica é em proveito de todos. Por isso, na cooperativa não há uma relação interna de subordinação. E não há também uma relação externa de subordinação. Na cooperativa, os cooperados não estão subordinados ao tomador dos serviços. Não estão subordinados ao tomador. O tomador, aquele que contrata uma cooperativa, contrata o serviço. Não contrata o trabalho pessoal de um trabalhador. Contrata o serviço, o resultado. Qual cooperado vai trabalhar? Problema da cooperativa. Pode um dia ir um, pode um dia ir outro. O tomador que contrata uma cooperativa abre mão daquele poder de dirigir uma prestação pessoal de serviços. Abre mão disso. Ele contrata o serviço, o resultado. Por isso, na cooperativa, não há aquela pessoalidade na prestação de serviços. Não há o requisito da pessoalidade. Pode um dia ir cooperado, outro dia ir outro. O tomador não pode exigir sempre o mesmo cooperado. Ele contratou o serviço, o resultado. Por isso, não há também uma relação externa de subordinação. Não há nem uma relação interna, nem uma relação externa de subordinação. E sem subordinação, não há relação de emprego. Não há relação de emprego. Por isso que no trabalho em cooperativa, o cooperado realmente não tem os direitos de um empregado. Ele recebe o resultado do empreendimento, da atividade econômica exercida pela cooperativa. Não tem férias, 13º, fundo de garantia, registro em carteira. Agora, acontece que nesse tema, na década de 90, foi acrescentado um dispositivo na CLT, um parágrafo único no artigo 442 da CLT. Foi acrescentado um parágrafo único no artigo 442 da CLT. Eu sempre gosto de dizer que esse dispositivo é quase que mal intencionado. Ele foi acrescentado ali no auge da tese da flexibilização. Porque o parágrafo único do artigo 442 da CLT veio dizer que no trabalho em cooperativa não há relação de emprego. Mas não há mesmo, nunca houve. Se não há subordinação, não há relação de emprego. Acontece que ele veio passar a impressão de que basta pôr o nome cooperativa e pronto, não há relação de emprego. Basta pôr o nome cooperativa que não há relação de emprego. E não é isso. Na verdadeira cooperativa, não há relação de emprego. Mas sempre que a cooperativa estiver encobrindo, simulando uma relação de subordinação, interna ou externa, nós vamos utilizar um princípio do direito do trabalho. É o princípio da primazia da realidade. Nós vamos afastar a forma cooperativa, que é mera forma,
e vamos ficar com a realidade, com a verdadeira relação existente, com a relação de subordinação, com a relação de emprego, com todos os direitos de um empregado. Quando a cooperativa aparece apenas para encobrir uma relação de subordinação, encobrir uma relação de subordinação interna ou externa. Se for interna, é mais raro, é uma relação de emprego com a própria cooperativa, é raro. Muito mais comum é aquela hipótese que o nosso aluno aqui fez a pergunta. É a cooperativa encobrindo uma relação externa de subordinação. Ela está funcionando como uma fornecedora de mão de obra subordinada. É aquele tomador que quer contratar um empregado, subordinado, vai trabalhar pessoalmente, cumprindo horário. Mas ao invés de contratar os empregados com todos os direitos, contrata esses empregados por meio de uma cooperativa. Eles vão trabalhar subordinadamente, vão cumprir horário, receber salário, trabalho pessoal. Não é trabalho cooperado coisa nenhuma. Mas a forma é de que se fosse como se fosse uma cooperativa. Aí nós vamos utilizar esse princípio da primazia da realidade. Vamos afastar a cooperativa fraudulenta. E vamos reconhecer a relação de emprego diretamente entre o trabalhador e o tomador dos serviços. Nós vamos afastar a forma cooperativa e vamos reconhecer a relação de emprego com todos os direitos entre o trabalhador e o tomador dos serviços. Infelizmente, no Brasil, por culpa do parágrafo único do artigo 442 da CLT, esta forma de trabalho de cooperativa, que é uma forma evoluída, democrática, que fornece muito resultado para o trabalhador, aqui no Brasil, a cooperativa está com a sua imagem absolutamente desgastada. Que nem disse aquele amigo que fez ali a resposta na rua, a cooperativa é para trabalhar sem registro em carteira. É para isso que ela está fazendo mesmo. Está servindo apenas para isso. Para fraudar a relação de emprego. Infelizmente, no Brasil, a cooperativa queimou o filme. Como se fala por aí, queimou o filme. Está com a sua imagem absolutamente desgastada. Está servindo como uma mera locadora de mão de obra subordinada. São aquelas famosas cooperativas multiprofissionais. Cooperativas que reúnem todo tipo de trabalhador. Advogado, economista, engenheiro, ajudante de pedreiro, marceneiro, torneiro mecânico. Não dá. Não dá para uma cooperativa reunir profissionais tão diversos. Não há relação de igualdade entre esses profissionais. É muito próprio de uma cooperativa, a lei não exige, mas é muito próprio que ela reúna profissionais de uma mesma área, normalmente de uma mesma profissão, porque aí é possível estabelecer aquela relação de igualdade e efetivamente vender serviços em benefício de todos os cooperados. A cooperativa em que os cooperados não participam do resultado do empreendimento, na verdade vão trabalhar subordinadamente ao tomador, é uma mera locadora de mão de obra subordinada. E aí nós vamos afastar a forma cooperativa e reconhecer a relação de emprego com o tomador. Com uma exceção. Com uma exceção. Quando o tomador for a administração pública. Quando o tomador for a administração pública, mesmo que se admita que a cooperativa é fraudulenta, mesmo que se admita a fraude, nós não vamos reconhecer a relação de emprego entre o trabalhador e a administração pública pela ausência do concurso público obrigatório. Pela regra do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Quando a administração pública for tomadora, nós não vamos reconhecer a relação de emprego entre o trabalhador e a administração pública pela ausência do concurso público obrigatório. Além da súmula 331, que nós já falamos no item 2, tem uma outra súmula que é mais genérica nesse assunto. É a súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho.
a súmula 363 do TST. Essa estabelece uma orientação genérica. Em nenhuma hipótese, sob qualquer pretexto, em nenhuma situação, não se reconhece relação de emprego entre trabalhador e administração pública sem aprovação do trabalhador em concurso público. É nulo qualquer contrato com a administração pública sem aprovação do trabalhador em concurso público. É um entendimento genérico, além daquela súmula 331, esse é um entendimento amplo genérico. Em nenhuma situação, sob qualquer pretexto, não se reconhece relação de emprego entre trabalhador e administração pública sem aprovação do trabalhador em concurso público. A única coisa que a súmula 363 admite é que o trabalhador tem direito ao salário e ao valor do fundo de garantia. O trabalhador vai ter direito ao salário e ao valor do fundo de garantia. Muito bem, estamos com o tempo esgotado. Acabamos também de ver esse último tema da cooperativa. E com isso, terminamos essa nossa série de aulas sobre o direito do trabalho, examinando essa série de aulas que tratou no direito do trabalho da figura do empregador e de todos os temas relacionados à figura do empregador. Nessa última aula, tratamos do tema da terceirização e do tema da cooperativa. Verificamos os itens 2, 3 e 4 da súmula 331 do TST na terceirização e examinamos o tema da cooperativa, a Lei 5764 de 71 e o parágrafo único do artigo 442 da CLT. Terminamos essa série de aulas, foi um prazer estar com vocês aqui nessa série, estar aqui batendo esse papo, discutindo alguns temas relevantes do direito do trabalho. Eu lembro mais uma vez a todos que quem quiser mandar dúvidas, perguntas, pode fazer isso pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever aulas desse curso, pode acessar o site aqui da TV Justiça, o site www.tvjustiça.jus.br. Acessando o site, pode então rever as aulas aqui dessa nossa série de aulas sobre a figura do empregador no direito do trabalho. Eu agradeço muito a todos e até uma próxima oportunidade.